Quando você lê a história dos três porquinhos, né? Do lobo mau lá, algo muito interessante. Muito. O fundamento é Cristo. Eu acho que os irmãos Grimm liam a Bíblia, né? Embora tinha uma mente meio escura, né? Vamos dizer assim. Então, mas essa história aí tá na Bíblia. 1 Coríntios 3, a inspiração dela. Acredito eu. Ou seja, quando fala acredito eu, quer dizer que pode ser verdade como não, né? Quando você vê o crente falando, eu creio assim, é um problema. Porque se ele está seguindo a fé verdadeira, ele não crê. Se ele está na fé, ou é apenas expressando o seu inconsciente se expressando pelo consciente, dizendo assim, ó, eu não sei no que crer, tu está escondendo. Eu creio assim, é um problema, viu? Cuidado, você usa essa expressão, pode estar afirmando que você nem nasceu de novo, o teu inconsciente está falando, ó, você nem nasceu de novo ainda, que você nem sabe nem no que crer. Mas veja só, vamos entender uma coisa, estou falando sobre a Bíblia. Os irmãos Grimm, a minha crença particular, né? Porque é muito paralelo a história, né? Então, quando você pega 1 Coríntios 3, veja como cada um vai construir a sua casa. O fundamento é Cristo, mas você pode construir ela de palha, você pode construir de madeira, você pode construir ela de tijolo, ou melhor, pedras preciosas, ouro e pedras preciosas, né? E claro, se você estudar afinco, aí você vai entender que o paralelo do fogo que fala depois é um fogo de 300 graus, né, mais ou menos, que queima madeira, queima tudo, mas não pode queimar o ouro, porque o ouro precisa de 1000 graus. E ele está falando de um fogo de apenas 300 graus. E isso quando se faz exegese, né, com a hermenêutica e tudo mais. E quando você vai para a parte de pedras preciosas, aí já é 7000 graus. Ô, louco, pensou? O crente, minha casa é feita de pedras preciosas. Ô, glória, não tem fogo, o fogo não faz nem cócega. 300 graus no ouro, até sente. Mas nas pedras preciosas, é assim mesmo. Então, o que acontece? Quando você faz você aceitou Jesus Cristo na sua vida como Salvador, mas cria uma doutrina ou segue uma doutrina estabelecida de igreja. Hoje em dia, a honra de seguir doutrina das igrejas evangélicas está maior do que seguir a própria Bíblia. É até um risco de perder até a salvação, mas tudo bem. Hoje está demais, né? Sobretudo a predestinação que igrejas estabeleceram. Então, segue mais a doutrina, mais a predestinação do que Cristo. Ou segue mais a doutrina da igreja do que Cristo, né? Tá, cuidado aí, viu? Aí você já sai daí, você nem cabe nesse texto, né? Você já entra em outro texto, né? Naufragou na fé. Mas veja só, esse texto é para pessoas que segue Cristo como Salvador, mas não tem comunhão com Deus. Para construir lá o que assiste, isso é a comunhão com Deus. A prática do Evangelho, do que a Bíblia dá, a doutrina de Cristo, do que se dá o crescimento. O que Jesus fez primeiro quando se foi batizado? Quase que eu falei, se converteu. O que Cristo fez primeiro? Ele fez o que naturalmente, por isso que eu falei convertido, porque naturalmente o que uma pessoa convertida faz. Ela se converte, a primeira coisa depois da conversão é o batismo. Então, nas águas. O batismo também, outro entendimento errado que as pessoas têm, crer de será salvo, que é aquele que foi batizado em Marcos lá, né? Tá errado. O batismo é transformação. Não tem nada a ver com água lá, tá? Se for transformado, você é salvo. Se você nasceu de novo, isso quer dizer. Então, o batismo é para os salvos, e não para salvar, porque tem o seu entendimento. Outro dia eu falo sobre batismo. O que significa, né? Aí nós vamos entrar com C.S. Lewis, né? Trabalhar no inconsciente do homem, e o batismo é para trabalhar no inconsciente do ser humano, quando é feito de forma correta. Então vamos lá. Então o batismo, até porque o ladrão da cruz também não teria ido para o céu, mas entre outros que se converteram em meia perseguição e morreram antes mesmo de se batizar nas águas. Mas tudo bem, vamos voltar. Então o que acontece? Jesus Cristo, primeira coisa, quando começou o ministério, batizou nas águas, depois ele jejuou, ficou cheio do Espírito, e depois ele ficou andando no poder do Espírito.
dando uma contrapartida para o cristão, dizendo o seguinte: quando você crê em mim, você batiza nas águas, vive o batismo, e o viver o batismo é você viver uma vida cheia do Espírito, buscar ser cheio do Espírito. Na verdade, quando você é cheio do Espírito, você busca andar no poder, ou andar no Espírito, que é diferente de ser cheio do Espírito e andar no Espírito. Andar no poder, como lá em Lucas 4. E Deus veio no poder do Espírito, depois do jejum. Então, e aí você observar a doutrina dele, que é a comunhão com Deus. A comunhão com Deus era a doutrina particular de Cristo, ao ponto de ele falar que entre comer comida e fazer a vontade de Deus, para ele a maior satisfação dele, hormonal dele, praticamente, era fazer a vontade, pregar a palavra. Já pensou? Chegar nesse nível? Hoje você que é pregador, vive reclamando: por que eu sou pregador? Por que eu não estudei? Por que eu não fiz outra coisa? Por que eu não fui? Que vida sofrida. Cuidado, maior honra, mano. Para com isso. É que você não valoriza, não entende o poder da comunhão. Vai ter comunhão com Deus, rapaz. Fica na presença de Deus lá, né? Vai virar probiótico na presença de Deus lá, entra na água do conhecimento e deixa matar todas as bactérias ruins da tua vida e vira um probiótico na vida, pô. Tá fazendo bem para os outros, comendo teus ensinamentos, ô glória, só curando, restaurando. Então vamos lá. Então vamos entender essa parte que é muito importante. Quando você observa a Bíblia de forma coerente no 1 Coríntios 3, você entende 1 Coríntios 3, tua vida muda. Às vezes a doutrina que você segue da tua igreja te dá um conhecimento para você construir sobre Cristo uma casa de palha. Às vezes te dá um conhecimento para você construir sobre Cristo uma casa de madeira. Mas quando vem o lobo mau, ou o dragão, solta fogo, você já era. Mas se a tua casa é construída totalmente com pedras preciosas, ou tijolo, tua vida não cai. Amém? E como que minha vida é construída? O que quer dizer? Que existe uma doutrina que só para o novo nascimento funciona. Realmente para quem tem o novo nascimento de maneira certa. Que é, por exemplo, a doutrina do jejum. Quando jejuar? Esperando que você vai jejuar. Quando orar? Quando orar. Esperando que você orar. Né? Então aí essa doutrina de Cristo é tremenda. A meditação na palavra. Habite ricamente em vós a palavra, Paulo também fala, né? Então o que acontece? Cristo, quando lutou contra o diabo, ele falou o quê? Foi tentar pelo diabo. O que ele disse? A palavra diz. Acabou. A espada do Espírito, Paulo fala. O que é a Bíblia? A palavra de Deus falada é a espada do Espírito. A palavra de Deus guardada na mente é o escudo da fé. Amém? Então o que acontece? Quando você usa a palavra de Deus de forma certa, a tua vida se torna certa, endireita. Então, vamos pensar na construção de uma casa. O que eu preciso para levantar um tijolo? Resumindo, levantar um tijolo, levantar uma parede. O que eu preciso? Então, é isso que eu estou falando. Eu vou construir com o melhor tijolo. Imagina o melhor tijolo do mundo. Tem até um nome, até fugiu o nome agora. O tijolo que é super resistente, mais duro que concreto e tudo mais. Tem um nome lá, fugiu. Mas pensa no tijolo mais poderoso desse mundo. Então, aí você vai construir esse tijolo. É a palavra de Deus. Amém? Agora, como que você vai construir ela? Você vai ter que levantá-la e colocá-la lá, né? Sim. Então, agora você vai ter que precisar da argamassa para colocar lá. A argamassa é mistura de areia com cimento, chama argamassa. Então, você vai colocar a argamassa lá. A mistura da cola, né? Você vai colocar a argamassa lá. Depois, mas para fazer a argamassa precisa do quê? Água. Amém? Acrescentar água para funcionar. Senão não funciona. Então existe um processo químico aí, né? Vamos dizer assim. Então, o que você vai fazer? Tudo isso você precisa para levantar a parede. Então o que acontece? Eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, eu tenho que ler a Bíblia. Eu jejuo, eu oro, eu leio a Bíblia, porque eu sou salvo. E não para minha salvação. O fundamento está posto. Porque eu sou salvo, eu jejuo, eu oro, eu leio a Bíblia. Diferente do que algumas pessoas pensam. Por que a pessoa jejua? Porque ela é salva.
Está entendendo? Não é para salvação, porque ela é salva, por isso que ela jejuou. Jesus estava salvo quando jejuou. Está entendendo? Então, o que acontece? O que você tem que fazer? Você tem que entender isso, que a água, a água é meu jejum, para você entender melhor. Coloca a água como jejum, é indiferente os dois. Você pode colocar o primeiro, na verdade, que é a palavra de Deus, não pode mudar. Pega a água, argamassa e tijolo. Oração, jejum, oração e leitura de Bíblia. Argamassa, vamos colocar assim, é a oração. E o jejum é a água. E o tijolo é a palavra de Deus. A palavra de Deus só vai funcionar no seu lugar se você orar e se você jejuar. Não adianta. Por mais que você leia a Bíblia, leia, você vai ter só uma gnose dela. Para ter um epignóstico, uma epignose da Bíblia, que é uma percepção muito mais profunda da palavra, só isso daí. Teve aquele teólogo que sabe tanto da Bíblia, mas quando na vida prática deles, confessando para mim, na vida prática deles, não consegue colocar aquilo em ação. Por quê? Uma coisa é o que a Bíblia diz, outra coisa é a Bíblia dominar o teu coração para você fazer algo. Então, é o que acontece. A diferença é essa. Então, você tem Cristo como Senhor e Salvador, mas você não constrói a sua casa com tijolo. Você quer construir com a doutrina de igrejas, com o teu pensamento. Vai dar problema, o lobo vai destruir tudo. E você vai ser até salvo, né? Mas não cumpriu o propósito de Deus. Quebrando também lá, esse texto deixa bem claro que é quebrado em todo o propósito da predestinação. O que Deus quer operar na vida do homem, Deus opera e pronto. Não. Precisa da tua cooperação. É como Romanos 8, 26. Pega com. Se eu pego, ele pega. A palavra grega, ajuda a nossa fraqueza. Ele ajuda, ele não faz por nós. Ele ajuda. A própria palavra em português se explica, mas se eu pegar no grego, pega com. Se eu pego, na verdade, ele pega. Se eu oro, ele ora. Está entendendo? Então, quebra totalmente essas doutrinas, que o Espírito Santo fica orando por nós, né? E a gente precisa orar, não, só ele ora. A oração dele está feia, porque minha vida está feia, ou intercede mais aí, Deus. Seria assim, né? Seria irônico, né? Seria Cara, os caras traduzem a Bíblia. Por que traduz a Bíblia assim? Para justificar os fracassos, as respostas não ouvidas, né? Que nem aquele cara orou, Deus não curou, ele falou assim, isso é do diabo. Porra! Quarta pessoa da Trindade, agora não é nem Trindade, nem sei o nome que se dá para isso. O cara orou, Deus não fez, então, puxa vida. Entendeu? Olha o poder do cara, mano. Então, cuidado, gente, com essas coisas. Amém? Então tá aí um entendimento aí um pouco para você pensar. Amém? Pense nisso que eu falei para você. Pense nisso. Pense. Como é que você constrói tua vida espiritual sobre Cristo? Amém? Um abraço. Como é que você constrói?